que o profeta tem. Então, ele está atuando dentro do ministério profético no Antigo Testamento. E ele também é o responsável pela inspiração. É ele que inspira o autor sagrado, né? O termo hagios, santo. Então, hagios é o hagiográfio, ou seja, hagios grafo, que é justamente autor sagrado. Por quê? Porque ele está recebendo esse sopro do Espírito. Aí está presente Ricardo Cardoso, diretamente de Londres, está conosco na live. Quem mais está conosco na live, além do Ricardo? Se identifique. Quem quiser fazer uma pergunta sobre a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós estamos agora no Antigo Testamento, pode fazer, e nós vamos estar conversando sobre a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, temos que compreender esse sentido, ruar, como vento, como ar, como movimento, como sopro, no sentido de presença, no sentido de ação, movimento. Também, outro quesito importante destacar, que a obra específica do Espírito Santo vai ao Testamento. Mas no Antigo Testamento ele já está presente, sim. E ele tem muito mais, vamos dizer assim, participação no Antigo do que o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que no Novo Testamento, Cristo, o Messias. Por quê? Porque ele está na criação, ele está no tabernáculo, ele está na unção de sacerdotes e reis, ele está na inspiração, capacitação, interpretação, receptação e transmissão da profecia, da revelação e da visão pelos profetas. É ele também que está atuando como orientador para aqueles que exercem liderança, como Moisés, Josué, José e outros. Mias. Então, saibamos que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e por que essa expressão pessoa, se ele é espírito, é imatéria, não é matéria? No sentido de identificação, no sentido de estar identificando ele como ativo, como participante, né? Nesse aspecto, não no aspecto, certo? Não no aspecto designativo de matéria ou imaterial. Até porque ele é espírito. E é tão complexa essa questão espírito, termo espírito, que a King James Version utiliza no inglês a expressão para espírito ghost. Só que ghost no inglês, está aí o Ricardo, que mora na Inglaterra, ghost no inglês significa o quê? Sombra, fantasma. E é esse termo utilizado para espírito dentro da King James Version no inglês. Por que que está utilizando o autor ou tradutor da King James Version esse termo ou esse designativo na língua inglesa? No sentido de trazer
o entendimento do leitor que ele não tem matéria, que ele é imaterial. Espírito. Mas um espírito que fala, um espírito que testifica, um espírito que conhece. Por quê? Porque ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onisciente, o Espírito do Senhor no Antigo Testamento é onisciente. O Espírito do Senhor no Antigo Testamento é onipotente e é onipresente. Mas o Espírito do Senhor também é eterno. Mas o Espírito do Senhor no Antigo Testamento também é muito percebível que, além de eterno, ele também é santo, no sentido de santidade, de perfeição, de retidão. Ele também é fiel, ele também é verdadeiro. Então, todos os atributos de Deus são atribuídos ao Espírito. Ele também é justiça, ele também é amor. Então, todos os atributos, atribuições dadas a Deus são atribuídas e dadas ao Espírito no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, é mais amplo a atuação por 3 aspectos, porque ele ali tem uma missão específica no contexto da nova aliança como o interventor e o perpetuador. Também na nova aliança, ele é apresentado até por João como Paráclito, porque o termo Paráclito, ou Paracleto, no grego, quer dizer estar ao lado. E essa expressão estar ao lado tem o sentido de auxiliador, de guia, de mestre, de advogado, que é o sentido conotativo para João 16, advogado, que defende, que auxilia, que está ao lado, mas também é conselheiro, mas também é consolador, estando ao lado, e estando ao lado também é guia, e estando ao lado também é mestre. Por isso que João diz, e vos guiará, e ensinará toda a verdade. E estando ao lado, como mestre, tem poder de persuasão e convence o homem da justiça, do juízo e da verdade. Então, é ele que dá o entendimento e que concede o entendimento ao homem para a compreensão da verdade, receptação da verdade e frutificação da verdade para causar no homem o arrependimento, a conversão, o novo nascimento, ou seja, a obra toda salvífica é operada pelo Espírito Santo. Arrependimento, conversão, novo nascimento, justificação, eleição, santificação e até a glorificação, porque é ele que leva a igreja aos ares. Alguém tem uma pergunta? Vamos perguntar, vamos participar. Só estou eu falando. Eu quero ver as participações aí, ó.
Ricardo, tem uma pergunta, Ricardo? Coloca aí, Ricardo. Vai pensando na pergunta e coloca aí. Se também está o pastor Carlos Eugênio, pode colocar uma pergunta aí. Se também está o pastor Elias Cipriano, pode colocar uma pergunta aí. Vamos em frente. Então, entendamos que no Novo Testamento, como pneumatologia, ou seja, doutrina do Espírito, pneuma, ar, tologia, estudo, ciência, ou estudo científico, no sentido de pesquisa, de análise, de avaliação dessa atuação, obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Por isso, pneumatologia. Paracletologia, estudo da obra do Espírito Santo, no sentido de aquele que está atuando como auxiliador, como advogado, como guia, como mestre. Agora compreendemos que no Antigo Testamento tem uma expressão grega utilizada nas epístolas, dada ao Espírito Santo, pneuma hagios, ou seja, vento, ar, santo, puro. Então, no Novo Testamento, ele não é pessoa, não, ele é ar, ele é vento, ele é movimento. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas imaterial, não é percebível, não é visto, não é sentido, no sentido material, só imaterial. É imaterialidade. E essa imaterialidade convence o homem. Ele tem o poder de convencer o homem, por quê? Porque ele está no homem. Por isso que Paulo diz, o meu espírito humano testifica com o Espírito Senhor. Por quê? Porque é uma comunicação entre o meu espírito com o Espírito Senhor, porque um conhece ao outro. Há um entendimento, há uma compreensão. O Espírito prescuta, ele entra, ele conhece, ele capta o entendimento humano, até porque ele concede o entendimento ao homem. Olha o que Paulo diz: vós tendes o Espírito e conheceis tudo, ou seja, a consciência, o poder cognitivo de inteligibilidade, de intelectualidade, é concedido pelo Espírito Santo. No momento da criação do homem, quando há o sopro, que o Deus Filho está soprando, então o Espírito está entrando para dar vida no homem, e ao mesmo tempo que está dando vida, está lhe concedendo as faculdades, a ativação das faculdades mentais e levando ele a todos os movimentos através do cérebro e a compreender e entender o mundo em que está e ter essa inteligibilidade, essa ativação cognitiva que lhe concebe a intelectualidade, a inteligência, a mentalidade, o conhecimento. Pastor Ricardo falou, bom é ouvir. Ricardo Cardoso, lá da Inglaterra. Então, o Espírito Santo, ele no Novo Testamento, João está apresentando ele, no Evangelho de João, como mestre, como advogado e como também conselheiro. Daquele que vai estar presente com a igreja, com os discípulos, para não só consolar, mas ser o Cristo presente neles, o Emanuel.
O Cristo presente neles para inspirar, através da consciência, relembrar, guiar, convencer, instruir, conduzir, dirigir, dizer a hora de ir, a hora de não ir, como falou para Paulo, não é? No momento lá que Paulo tem a visão com o varão da Macedônia, o Espírito, não, esta não vai entrar em ação em Atos 16 para dizer que não é o momento ainda, não é a hora ainda da entrada de Paulo lá na região da Macedônia. Por quê? Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, vê à frente, vê o passado, vê o presente. E ele está com a igreja e é o autor da igreja, o coautor da igreja, é o coautor da igreja. Por que é o coautor da igreja? Porque Cristo edifica a igreja. Mateus 16, 18. Mas quem vai gerir, fazer a igreja nascer em resultado do Pentecoste, é o Espírito, na infusão do Espírito Santo no Pentecoste, não é? Os 120 recebem a presença, essa infusão, esse poder do Espírito Santo. Pedro prega, 3.000 almas são convertidas e a igreja inicia. Causa esse início, propulsor, o Espírito Santo. Convém que eu vá, Jesus disse, para que seja enviado sobre vós o meu Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade e convencerá o homem da justiça, do juízo e da verdade. Então é ele coautor da igreja. E automaticamente está na igreja, guiando, está na igreja, ungindo, está na igreja, fortalecendo, está na igreja, concedendo autoridade, está na igreja, levando o homem ao entendimento, está na igreja, concedendo segurança, auxílio, direção, sustentação à igreja. Não é? Então ele está ali conduzindo a igreja e aí ele cumpre um papel tipológico, analógico de o Damasceno e Eliezer. Numa analogia que se pode fazer com a intervenção que ocorreu dentro do cenário da vida de Abraão, que Abraão pede para o seu servo Damasceno e Eliezer ir para uma terra distante, buscar uma noiva para seu filho Isaque. E o que o Damasceno e Eliezer faz? Vai, compra a noiva com penhor, convence a noiva e dá-lhe o penhor, e traz a noiva e apresenta ela para o noivo. E os dois entram no local de habitação. Figurativamente, tipologicamente, temos uma analogia aí da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Jesus fala: eu estou indo. Agora, o Espírito vem. Certo? E ao ele vir, Robson Fonseca, não é uma live de divulgação de canal.
Estamos aqui dando uma explicação e uma aula sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, não pode colocar aqui agora no momento canal, até porque canal gera spam. Então, tire esse termo aí, canal. E também agora não é divulgação de canais. Então, vou colocar oculto para você aqui no momento. Muito bem, então, o que nós temos que entender, certo? Compreender claramente é que esta ordem que Jesus está dando, vai dizendo, olha, vai agora e busca a minha noiva. Quem é a noiva? A igreja. Convence a igreja. Para buscar a noiva, tem que convencer ela de ir ao encontro de Isaac, do noivo, Cristo. E o Espírito convence. Mas além de convencer, ele tem que dar o penhor. Comprar. E ele compra ela com o quê? Com o sangue de Cristo. Que é a expiação do nosso pecado. E depois vai conduzir essa noiva no seu processo salvífico. Vai atuar na santificação dessa noiva. E depois de santificar essa noiva, entrega ela nos ares. Aí a glorificação, a última etapa da salvação, entrega ela nos ares a Cristo. E ali o Espírito encerra a sua atividade dentro do contexto do Novo Testamento. Por isso que Paulo diz, olha, enquanto ele não for retirado, o que detém da manifestação do anticristo? É que a igreja ainda está na terra e o Espírito ainda está na terra. A hora que o Espírito da igreja sair, o mal tomará conta da terra. Então é um Espírito que preserva o bem, o amor, o cuidado, a paz, a justiça sobre a terra. E é ele que está guardando a igreja e conduzindo a igreja, preparando a igreja, adornando, capacitando, até ela entregar para o noivo. Mas a obra dela, a obra dele, Espírito Santo, na igreja, ainda tem 2 grandes momentos e participações e intervenções, que é os frutos do Espírito, que ele concede, como prerrogativas inerentes, como retratação da salvação, que é eu estou salvo, que retrata, que identifica que eu estou salvo, os frutos do Espírito, concedidos pelo Espírito, como marcas da minha salvação, e os dons espirituais, que são minha capacitação para atuar em edificação da igreja, e dons ministeriais para a edificação da igreja, não para mim, mas para eu, como instrumento do Espírito, ter essa condição espiritual, esse dom espiritual, essa dádiva para edificar a igreja. Então, frutos do Espírito são marcas da minha salvação. Gálatas lá registra, né? Gálatas 5,18. Os frutos do Espírito. Amor, benignidade, bondade, fidelidade, justiça. Vou até ler aqui, vamos ler? Vamos pegar a Bíblia e ler.
Gálatas 5:18. Olha aqui. Muito bem. Olha aqui os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos do Espírito são marcas da minha salvação. Esses frutos do Espírito são as prerrogativas do salvo. Esses frutos do Espírito são as qualidades do salvo. Qualificações do salvo. Concedida e inserida e desenvolvida na vida do salvo através da ação do Espírito Santo. É ele que faz nascer e crescer e desenvolver esse fruto do Espírito em mim. Frutos do Espírito. Dons espirituais, lá agora em 1 Coríntios 14, são para a edificação da igreja. E hoje nós vivemos um problema muito sério sobre dons espirituais. Porque há o comércio humano dos dons espirituais ao pensar o homem que é dono ou é proprietário do dom espiritual e pode utilizá-lo como ele quer. Porém, está totalmente errado e fora do contexto bíblico. Porque os dons espirituais é para edificação da igreja, não minha, da igreja. E para serviço à igreja, servir à igreja. Quem ainda está presente comigo, diga um oi. Quem ainda está na live, diga um oi para me saber. Quem ainda está assistindo aí na live, diga um oi para mim saber. E se tem alguma pergunta, o Ricardo está presente. Glória a Deus. Tem uma pergunta, Ricardo? Quem ainda está mais presente também, diga oi. Quem ainda está presente, diga oi. Quem ainda está assistindo. Muito bem, vamos dar continuidade. Olha o que está escrito por Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios 14. Sobre os dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que procurar com zelo? Zelo, cuidado, com entendimento, com fidelidade, não com soberba e inveja, não por porfia, não por ganância. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, tem aquelas pessoas que se julgam super crentes, super santos, e tudo estão falando em línguas, em mistérios com Deus. E olha a expressão que eu falei aqui, com Deus. Mas essas pessoas não estão falando em mistérios com Deus, esses super crentes, super santos. Eles estão se apresentando, utilizando as línguas estranhas para demonstrar salvação, santificação e uma espiritualidade extremada. Enganando-se a si próprios, pensando que estão edificando alguém, estão edificando a si próprios. Não. Olha aqui que Paulo fala, entenda.
Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens. Não está falando para o outro. Não é para você se apresentar para o outro. Mas sim a Deus, para uma comunicação entre eu e Deus. Ninguém entende. Em espírito, que é o Espírito que concede a língua, fala em mistério, fala em oculto, fala no incompreensível. E aí, agora? Tem alguma participação, a pergunta? Mas vamos em frente, vamos mais um pouquinho, mergulhar nesse rio. Mas o que profetiza? E aí vai para os profetas agora, hein? Aqueles que se denominam profetas, mas não são profetas. Porque não tem profeta na igreja, não. Não tem profeta na igreja. Tem aquele que tem o dom da profecia, mas não é profeta. Profeta foi até João Batista. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Então a profecia é para edificação. Exortação não é chicote, não é bater, não. Exortação é, no original grego, é instrução. E conforto, consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Entendeu agora? Está edificando a si mesmo, por quê? Porque está numa conversa, num diálogo entre ele e Deus. Mas aquele que está profetizando está transmitindo essa mensagem vinda de Deus, inspirada por Deus, entregada por Deus através do Espírito à igreja. E aí, eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Porque vai trazer a mensagem vocálica à igreja. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Olha o que Paulo está falando aí, corrigindo até aqueles que se acham subespirituais. O que adianta eu ir falando em línguas? Paulo era poliglota. Olha o que ele fala aqui. Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citarra, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca? O som do instrumento, né? Porque, aí o versículo 10, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é de significação. Paulo aqui, irmãos, está corrigindo a igreja de Corinto porque ela se achava super espiritual por falar em línguas. E aí Paulo falando para eles, olha, não adianta falar em línguas. Se fala em língua, tem que ter interpretação. Porque se está falando em língua, o outro não está compreendendo. E se há interpretação, aí há profecia. Porque ao falar em língua e ser interpretado, tem a mensagem vocálica vinda de Deus. Mas eu vou preparar uma live só sobre dons espirituais, para bater firme mesmo sobre esse assunto. Instruir bem sobre esse assunto. Trazer um bom esclarecimento sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Que muita divergência e confusão há nessas duas classes, dons espirituais e dons ministeriais. Mas hoje já tivemos um bom entendimento, creio, sobre a doutrina do Espírito Santo. Alguém tem mais uma sugestão, alguma pergunta, algum pedido para me falar alguma coisa, algum assunto sobre a doutrina do Espírito Santo?
Eu estou aguardando o Ricardo, que está presente, outros pastores que estão presentes. Se estiver também aí o pastor Carlos Eugênio, pastor Elias Cipriano, né? Estamos aguardando alguém fazer uma pergunta para também estarmos respondendo, haver essa interação. É muito importante, interação, para nós subtrairmos uma dúvida de alguém ou de vocês dentro da doutrina do Espírito Santo. E esse é um assunto muito importante, com muitas dúvidas hoje dentro da igreja, muitas dúvidas. Qual a ação do Espírito Santo na grande tribulação? Ei! Ricardo Cardoso, meu Talmidim. O Santo não estará na grande tribulação. Quem defende essa ideia, essa tese, essa hipótese, são os pós-tribulacionistas. Aqueles que defendem que a igreja continuará na terra e não será arrebatada, e estará na terra no período da tribulação e grande tribulação, e o Espírito Santo é que vai ser, e vai continuar sendo, o consolo, o que vai separar, guardar a igreja, e vai livrar ela do anticristo, e vai entregar ela para Deus. Só que esse argumento, essa tese, essa doutrina defendida pelos pós-tribulacionistas, cadê a base bíblica? Então temos que rasgar o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Vou ler 1 Tessalonicenses 5. Vou ler também 1 Tessalonicenses 4, 17. Vou ler também 1 Coríntios 15. Será que temos que rasgar? Ou não é inspirada? Ou não foi real o que Paulo está ensinando? Porque pelo que está interpretado pelos pós-tribulacionistas, há uma incoerência muito grande bíblica. Então o Espírito Santo não vai estar presente em grande tribulação? Não, não vai. Por quê? Porque ele vai levar a igreja até os ares. E depois a igreja está com Cristo.